Capítulo 8. O medo do homem. O medo do homem nos leva a buscar agradar os homens em vez de agradar a Deus. Uma pessoa que possui raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar aos homens. Queremos agradar as pessoas porque isso nos impedirá de sermos rejeitados. Será verdade? Essa é uma área enganosa e perigosa. Primeiramente, se essa é a maneira como você obtém amigos, isso é o que terá de fazer para consertar tais amizades. Um estilo de vida agradando ao homem que nasce por causa do medo do homem e do medo da rejeição é uma escravidão terrível. Neste capítulo, eu gostaria de ajudá-lo a perceber que ser alguém que agrada aos homens em vez de agradar a Deus é pecado. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Romanos 14:23 diz: aquilo que não procede da fé é pecado. Enquanto agradava aos homens, certamente eu estava operando pelo medo do homem e não pela fé em Deus. O que é pecado? Se você estudar a palavra pecado, descobrirá que o seu sentido literal é errar o alvo, não atingir a vontade de Deus. É a vontade de Deus que sigamos a direção do Espírito Santo e não a exigência de pessoas. Certamente isso não significa que nunca podemos fazer o que alguém quer de nós, mas significa que a vontade de Deus para nós deve sempre ter o primeiro lugar. Não devemos fazer o que as pessoas querem apenas para impedi-las de ficar aborrecidas conosco ou nos rejeitar. Se aquilo que elas quiserem nos desviar de cumprir a vontade de Deus, devemos sempre escolher agradar a Deus e não aos homens. Tenho passado um bom tempo por intermédio deste livro, tentando ajudá-lo a sair da condenação, se isso tem sido um problema na sua vida. Certamente não pretende abrir uma porta agora para seu inimigo. Sei que enquanto escrevo essas linhas, estou me dirigindo a algumas pessoas que caíram na armadilha de buscar agradar aos homens. Quando digo que isso é pecado, estou tentando abrir-lhe os olhos para a seriedade do assunto. Certamente não estou tentando colocá-lo sobre condenação. Devemos aprender a diferença entre convicção e condenação. Deus me usa frequentemente para trazer convicção. Ele usa a sua palavra e o seu espírito para nos levar a um lugar mais alto. Estou escrevendo isso sob a influência do Espírito Santo e ele convence as pessoas do pecado, mas nunca condena. Deus nos leva à convicção de que podemos ver nossos erros, admiti-los, lamentá-los, arrepender-nos e receber o poder do Espírito Santo. Podemos então permitir que ele nos capacite a caminhar livres daquilo que estava sendo um pecado em nossa vida. De acordo com Hebreus 4:15, Jesus certamente compreende as nossas fraquezas e as nossas enfermidades, mas ele não quer que o seu povo use sua natureza compreensiva como uma desculpa para permanecer no pecado que está produzindo escravidão na vida de cada um. Tornar-se livre do medo do homem e de um espírito que busca agradar aos homens não é fácil. Requer a revelação do que isso realmente significa, de quão destruidor pode ser. Requer séria determinação para tornar-se livre. Espíritos controladores e manipuladores estão envolvidos e eles não desistem do seu terreno facilmente. Por anos, eu me desculpava e fazia um pouco ou nenhum progresso, porque dizia a mim mesma: simplesmente não posso fazer isso. Fui abusada e simplesmente tenho esses medos e nada posso fazer a respeito. Essas são algumas das desculpas que mantêm muitas pessoas na escravidão. Tais desculpas podem ser um fato, mas a verdade da palavra de Deus tem mais poder e suficiente para superar os fatos. Sim, Jesus compreende, mas ele não quer que você permaneça em escravidão pelo medo do homem. Creio que Deus tem feito você ler este livro porque ele quer fazê-lo livre nessa área e ajudá-lo a reconhecer esses espíritos quando atacam sua vida. Creio que seu amor por Deus, seu desejo de estar na vontade dele e a sua recusa a permitir que o inimigo invada sua vida por intermédio de espíritos manipuladores e controladores podem ajudá-lo a combater
de forma ousada o pecado de agradar os homens. Deus nos dá livre-arbítrio e vontade livre. Ele quer que o escolhamos bem como seus caminhos, mas não nos força a fazê-lo. Satanás, de outro lado, não tem problemas em usar a força, manipulação, controle ou qualquer outra coisa que puder para nos impedir de sermos livres. O diabo usa a raiz da rejeição, que está em muitas pessoas. O medo da rejeição e o medo dos homens são realmente a mesma coisa. O medo do homem, o medo de perdermos a aprovação, o medo de ficarmos sozinhos, o medo de sermos criticados ou debochados, o medo que as pessoas dirão ou pensarão de nós, em muitos outros medos que impedem de seguir a direção do Espírito Santo. O diabo sabe que Deus tem um bom plano para a sua vida e o seu alvo é impedir você conhecer esse plano. Se você quiser ser livre desses espíritos que eu estou revelando, deve desejar confrontá-los. Você nunca ficará livre deles ao correr, evitá-los ou adiar o assunto. Devemos enfrentar as questões e saber que Jesus está sempre conosco para nos fortalecer e ajudar. A única forma para chegar do outro lado de um problema e eliminar o seu poder sobre você é enfrentá-lo e permitir que o Espírito Santo oriente sobre como passar por isso. Eu nunca teria uma vitória pessoal se sempre obtivesse a libertação por meio de milagres. Deus pode nos dar algumas vitórias dessa forma, mas nem todas elas funcionarão assim. Ele quer nos fortalecer para enfrentarmos o inimigo na força do seu poder e assim possamos conquistar uma vitória pessoal. Não temas. Sabemos que a Bíblia diz não temas, mas por alguma razão temos a ideia de que Deus está dizendo não sinta medo. Houve um tempo em minha vida em que eu pensava que sentir medo indicava que eu era covarde. Quando sentia medo, sentia-me mal comigo mesma. Muitas vezes, quando estava pronta para ir adiante em alguma área, subitamente me sentia assustada. Eu orava pelo dia em que não sentiria mais medo. De fato, eu ia até outras pessoas e pedia-lhes que orasse para que eu nunca mais sentisse medo. Mas Deus me deu uma revelação transformadora sobre o medo. Alguns anos atrás, e ocasionalmente, eu mesma tenho que me lembrar disso. Por intermédio da Bíblia, Deus diz: não temas, não temas, não temas. Ele está nos alertando sobre o espírito de medo. Ele está dizendo, um espírito de medo pode até atacar você e impedi-lo de seguir adiante. Está registrado no 1º capítulo de Josué que Deus lhe disse que ele deveria terminar a tarefa que o Senhor dera a Moisés. Seja forte, vigoroso e bastante corajoso. Não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é com você por onde quer que fores. Josué 1:9. Se o medo não estivesse prestes a atacar Josué, por que Deus o alertaria? Deus estava realmente dizendo a Josué: estou convidando-o para realizar uma tarefa. Mas Josué, tão certo como estou lhe falando, o medo será o inimigo que tentará impedi-lo. Estava Deus proibindo Josué de sentir medo? Não. A palavra medo significa retirar-se ou fugir de algo. Assim que nós traduzirmos de uma forma um pouco diferente, veremos que Deus estava dizendo: Josué, quando sentir medo, não fuja. Você está vendo? Deus está dizendo: quando sentir medo, permaneça em sua posição, sabendo que eu estou com você. Mantenha-se obedecendo e fazendo o que eu lhe disser para fazer. Isso é muito diferente de Deus dizer: você não pode sentir medo, e se fizer, será um covarde. Quais são algumas das reações físicas produzidas pelo medo? Tremedeira, palpitação de coração, boca seca, transpiração excessiva. Não encontro lugar nenhum na Bíblia em que Deus diga, Joyce Meyer, não transpire, não trema, não estremeça. Seu coração não deve palpitar enquanto você estiver em situações novas ou difíceis. Você já percebeu em que um espírito de medo tenta mantê-lo em escravidão quando você encontra algo novo? Quando você tenta obter liberdade em sua vida, um espírito de medo
tentará mantê-lo na escravidão. Quando chega o dia de Deus para que você seja livre, é o tempo de enfrentar a pessoa ou a situação em que amedronta. É tempo de você caminhar até essa pessoa, conversar com ela, mesmo assustado. É tempo de começar a crer de forma diferente a respeito de si mesmo. O medo tentará mantê-lo na escravidão. A única forma de chegar do outro lado é fincar os pés, manter sua face firme e dizer: eu sei que ouvi a Deus e vou seguir adiante. Como as pessoas pensam e reagem? Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Tememos o que outras pessoas vão pensar? Pense sobre isso. O que os pensamentos de outras pessoas podem nos fazer? Contudo, quantas vezes nos dobramos diante do inimigo simplesmente com base naquilo que alguém está pensando? A maior parte do tempo nem realmente sabemos o que os outros pensam, mas a raiz de rejeição sempre fará você pensar o pior. Permitimos que o diabo diga o que eles pensarão se você fizer isso? Se você se levantar, se tentar fazer isso, se falhar, o que todos vão pensar? Eles pensarão que você não ouviu a Deus. Eles pensarão que você é um fracassado. Eles pensarão isso, eles pensarão aquilo, eles pensarão algo mais. Porque devemos deixar que os pensamentos dos outros governem nossas vidas? Se eles têm um problema, pensarão o que quiserem ao nosso respeito, não importa o que façamos. O medo do homem é do que os outros pensarão, mas é também do que outros dirão dele e farão a respeito disso. Penso que também tememos o que outras pessoas não dirão ou farão. Se eu fizer algo a você, e você não gostar, então me rejeitará e não mais terei o seu relacionamento e a sua amizade. Você não conversará mais comigo ou prestará atenção em mim. Então terei que lidar com a dor da rejeição. Mostrarei a você, por meio de alguns versículos da Bíblia, que Satanás usa o medo da rejeição para manter as pessoas fora da vontade de Deus. Observe Paulo, que disse em Gálatas 1:10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu buscasse popularidade entre os homens, não seria servo de Cristo, o Messias. Nós realmente gostaríamos de ser populares, não é? Nunca fui muito popular na escola, mas queria que todos os meus filhos fossem populares. Isso também não funcionou. Algumas vezes queremos coisas por motivações erradas. Eu queria que minhas filhas fossem tratadas como rainhas e animadoras de torcida, e meus filhos fossem tratados como príncipes encantados e craques de futebol. Eu me angustiava porque eles e elas realmente não tinham muitos amigos ou namorados. Mas um dia o Senhor me mostrou: você quer isso para eles porque nunca teve? Estou guardando-os de problemas porque tenho um plano para a vida deles. Algumas vezes, quando os jovens são populares, a pressão dos colegas para manterem todos esses relacionamentos termina levando-os na direção errada. Se Deus tivesse respondido às minhas orações pelos meus filhos para que fossem os estudantes mais populares da escola, as coisas poderiam ter terminado mal, mas agora todos os meus filhos estão servindo ao Senhor e trabalhando neste ministério. Todos são casados com cristãos. O que teria acontecido se Deus respondesse às minhas orações para que eles se tornassem populares? Vamos desejar a popularidade com Deus acima da popularidade com as pessoas. Não fique tão triste se você não tem 25 pessoas tentando ligar para o seu número telefônico ou batendo a sua porta o tempo todo. Busque a Deus e deixe que Ele traga as pessoas certas para a sua vida. Uma vez que você entrou em um relacionamento, deverá mantê-lo, e isso faz com que as pessoas populares sofram muita pressão por tantos relacionamentos. Anos atrás, antes de estar no ministério, eu pertencia a uma igreja. Havia um grupo de pessoas do qual eu queria participar. Eu me esforçava e conspirava, armava situações e manipulava, fazia favores e impressionava as pessoas até entrar naquele grupo.
Mas descobri que quando uma pessoa entra em relacionamentos por esse método, a única forma de permanecer ali é deixar que essas pessoas o controlem. Sabe o que aconteceu? Quando recebi o batismo do Espírito de Deus e Deus me chamou para pregar, quando comecei a crer nas coisas em que creio hoje e a prosseguir, esse grupo disse: se você vai crer nas coisas que você diz que crê, não queremos mais nos relacionar com você. Escolha ou nós ou isso. Essas pessoas eram cristãs. Não pense que o inimigo não usará seus melhores amigos para tentar desviá-lo da vontade de Deus. Eis porque você precisa ter convicção em seu coração de que Deus está lhe dizendo. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de sua reputação, humilhou-se e então o poder de Deus foi-lhe concedido. Se estivermos preocupados com nossa reputação, poderemos realmente prejudicá-la. Se o alvo é manter a nossa boa reputação e ainda tentarmos sermos populares, essa é uma porta aberta para o diabo. Tudo o que ele tem que fazer é conseguir uma pequena rejeição e nós seremos despedaçados. Prosseguir não é conquistar popularidade. Você já percebeu que Paulo estava dizendo em Gálatas 1:10? Se eu quisesse agradar as pessoas, eu não estaria servindo a Deus. Você sabe quantas pessoas existem que não estão fazendo o que Deus lhes disse porque sabem que perderiam a sua popularidade? Cada uma das vezes em que Deus estava pronto a levar esse ministério a um novo nível, Satanás lançava um grande ataque de rejeição contra mim. Cada uma das grandes vezes, o ataque vinha por meio de pessoas mais próximas naquele momento. Não pense que o inimigo escolhe alguém com quem você não se importa. As pessoas que estão próximas de você o deixarão saber. Se você não fizer isso, como fazemos, então olharemos para você como alguém estranho ou anormal. Pessoas que têm raiz de rejeição na sua vida dobraram-se a esse tipo de pressão e nem mesmo perceberam o que estão fazendo. Tudo o que mantiver as pessoas gostando de nós, sorrindo para nós e dizendo boa garota, bom rapaz, é o que as pessoas com raiz de rejeição farão. Não estou ensinando rebelião. Estou ensinando que você deveria fazer a sua própria vontade todo o tempo. Não é isso? Se você tem alguém exercendo autoridade apropriada sobre sua vida, ouça seus conselhos. O que estou falando é sobre pessoas que interferem em sua vida sem ter direito a isso. Algumas vezes, mesmo aquelas que têm autoridade sobre vocês, podem agir com manipulação e controle, mas se elas estiverem exercendo a autoridade legítima sobre a sua vida, elas o ajudarão a descobrir a perfeita vontade de Deus para você. Elas não usarão a autoridade para a sua satisfação própria. Agora observe o versículo de João 12:42. Contudo, a despeito de tudo isso, muitas das autoridades, os líderes e os nobres creram e confiaram nele. Mas, por causa dos fariseus, eles não o confessavam, por medo de, se o reconhecessem, seriam expulsos da sinagoga. Fui expulsa da igreja que frequentava quando recebi o batismo do Espírito Santo e Deus me chamou para pregar. A liderança me pediu para sair. Foi difícil para mim, porque toda a minha vida estava envolvida com aquela igreja. E além disso, eu estava me esforçando bastante para me envolver com aquele grupo de pessoas. Como me esforcei para conseguir um cargo de presbítero para o meu marido. Eu queria que meu marido fosse alguém importante. Pessoas que não baseiam sua dignidade em Cristo estão constantemente procurando algo que as faça sentir valorizada. Elas devem ter os amigos certos. Seus amigos devem ocupar posições de autoridade para fazer com que elas se sintam importantes. Assim, elas conspiram, manipulam e fazem todo tipo de coisas
para se colocarem numa boa posição. Mas, se você pensa que é difícil chegar a tal posição, espere até ver como é difícil manter-se nela. O versículo 43 diz: pois eles amaram a aprovação e o louvor e a glória que vem dos homens, ao invés de mais do que a glória que vem de Deus. Eles valorizaram mais seu crédito diante de homens do que seu crédito diante de Deus. Esse não é um versículo impressionante? Devemos decidir agradar a Deus. E se isso nos custar os nossos amigos, Deus os substituirá. Dave e eu temos alguns amigos muito preciosos. Essas são pessoas que trabalham para nós, nos amam e nos sustentam. Nossas mãos em oração. Eles oram e intercedem por nós quando estamos viajando para pregar. Sabemos agora o que são amigos verdadeiros. Amigos não são pessoas que vêm a você e dizem: se você não fizer isso do meu jeito, nossa amizade se acabará. Isso vem de alguém que quer controlá-lo, manipulá-lo. Aqueles que agora tenho como amigos estão me ajudando a ser tudo o que posso ser em Cristo. Eles são verdadeiros amigos, pessoas que não têm inveja de mim. Eles me ajudam a prosseguir, não tentam me fazer retroceder para que possam ganhar a dianteira. Algumas pessoas fazem um favor a você quando lhe telefonam e dizem: será melhor fazer o que eu quero ou não fale mais comigo. Pelo menos você já sabe com quem está lidando. Muitas vezes o controle está por trás dos bastidores. Talvez seja algo sutil, como um olhar de desaprovação. Esse olhar de desaprovação pode nos levar a mudar completamente os nossos pensamentos e seguir em outra direção. Estou trabalhando com Deus para identificar essas coisas em minha própria vida, porque quero ser livre. Quero dizer novamente: eu não sou uma pessoa rebelde. Submeto-me à autoridade do meu marido e estou sob a autoridade do meu pastor local. E se ele disser a mim: Dave, eu penso que vocês dois estão errando naquilo que planejam fazer, voltaremos a orar e a buscar a Deus pelo assunto. Deixe-me repetir: você precisa estar sob a autoridade correta e temente a Deus. Não estou ensinando rebelião. Algumas vezes é difícil ensinar o assunto sobre controle, manipulação e medo do homem, porque algumas pessoas entendem de forma errada. Estou falando sobre conhecer que Deus está dizendo e deseja seguir adiante, custe o que custar, para ver a plenitude da vontade de Deus cumprida em sua vida. Posso garantir-lhe que existem mais pessoas que estão fora da vontade de Deus por causa do medo do homem do que pessoas que prosseguem apesar dos ataques do inimigo e estão vivendo a plena vontade de Deus. O povo de Deus precisa desesperadamente ser obediente. Paulo disse que se você agradar ao homem, não servirá a Jesus Cristo. Você não será seu servo. Veja Gálatas 1:10. Um bom servo é aquele que diz: sim, Jesus, estou ligado ao Senhor por minha própria escolha. Quero fazer tudo o que tu quiseres que eu faça, e não importa o custo. Sou seu. Faz segundo a tua vontade em minha vida. Quando tomei a decisão de ser uma serva para Jesus, perdi meus amigos. Alguns dos membros da minha família ficaram furiosos comigo. Senti-me ignorada por longo tempo. Mas estou tão feliz agora que mal posso acreditar. Antes de receber o batismo do Espírito Santo, eu era miserável. Eu me esforçava arduamente para ter o grupo certo de amigos e me assegurar de que Dave seria um presbítero na igreja. Não havia festa que os Meyers não fossem convidados. E se alguém tentasse dar uma festa e não nos convidasse, eu me esforçaria até ter a certeza de que receberíamos o convite. Você se lembra de ter se sentido ofendido, machucado e aborrecido porque alguém fez algo que não foi convidado? Alguém fez algo e você não foi convidado? Isso o fez sentir rejeitado e sem valor? Você pode se livrar desses sentimentos. Confie em Deus, pois se for para você estar ali, Ele conseguirá um convite. Caso contrário, seja feliz nele.